Isso aí, gente. Glória a Deus. Bom dia a quem eu não vi ainda. Deus abençoe sua vida. Aquele convitezinho, eu não vou insistir muito, porque como nosso ar-condicionado está meio não, né? Está bastante precário. Eu sei que tem umas pessoas que já acharam uns pontos aí mais frescos, então fica à vontade se você achou esse ponto mais fresco. Se você não tem problema com isso, está cheio de lugares aqui à frente, fique bem à vontade, porque aqui a gente consegue até meio que dialogar, consegue estar mais próximo e eu consigo ver o rostinho de cada um, ok? Deixa o pessoal ir acabando de sair. Nosso pessoal aí das portas, assim que os últimos saírem, pode fechar a porta para dar aquele silênciozinho, principalmente a galera que fica no fundo aí, atrapalha um pouquinho o som atrás, né? Sandro, tá muito bom hoje, hein? Tá top, estou ouvindo aqui, perfeito. Vocês estão me ouvindo legal? Aí, dá um glória a Deus pela vida do Sandro, porque aqui, fazer som sem acústica é um negócio... O Sandro lembrou das antigas dele, né, Sandro? Tinha que fazer som na rua, uns lugares que não tinha nada de acústica. Glória a Deus. Agora deixa eu contar só para nós aqui, enquanto o pessoal está acabando de sair. Nós temos um som novo dentro do navio aí, vindo das, como é que fala? Das gringas. Vai chegar aqui, um som todo novinho, quando colocar o forro, a gente vai ter uma sonorização que, para a glória de Deus, não tem igual ainda no estado. Olha que coisa boa. Isso é Deus abençoando a nossa vida, a nossa igreja, através daqueles que estão aqui. Gente, eu acho que já podemos alçar voo, né? Eu costumo brincar que isso aqui parece um pouco com esse tempo nosso aqui, que a gente vai gastar aí 40 minutos, no máximo 1 hora, até 11h30 é o nosso tempo aqui de estudo. E tem que ser um tempo aproveitável, né? Ou melhor, proveitoso para quem vem, porque você sai de casa, você larga seus afazeres, você deixa muitas vezes de parar na praia e vem estudar a palavra de Deus um domingo de manhã. Por que você faz isso? Porque você quer crescer, você não quer ficar na mesma, você quer viver uma segunda-feira melhor do que você viveu a segunda-feira passada, você quer viver uma segunda melhor do que hoje, e assim tem que ser sua vida. E se você é cristão, né, se propõe a ser um bom cristão, você procura crescer como cristão. Amém? E essa série que a gente vai começar a falar, que é Gente de Oração, é básico, é basilar, é coisa de cristão. Não vai querer falar sobre isso em lugar nenhum que a pessoa não tenha fé em Deus, não seja crente de verdade, que ela vai achar que você é doida. Hoje em dia, 2023, você fala em gente de oração? Não, hoje em dia é gente de investimento, gente de valores exponenciais, gente de PDHH, não sei o que, um monte de letra. Não, querido, gente de oração. Isso é gente crente, isso é cristão. E é importante que a gente pare durante algumas semanas para estudar esse assunto. Nós vamos nos ater nessa revista, né, que está à disposição. Você pode passar na livraria e adquirir a sua. A gente passa a preço de custo, né, para a turma aqui da igreja, que é da editora Cristã Evangélica, Gente de Oração. E vamos passar por vários homens e mulheres que fizeram orações relevantes na palavra de Deus, que em algum momento fizeram oração por algum motivo, ou para a vida dele, ou para um povo, seja lá o que for, e ali nós vamos, em cima daquela história, daquela oração, daquela pessoa, estudar uma lição de uma semana. Essa semana, exclusivamente, é uma abertura, então a gente vai falar de uma forma geral, né, sobre o que Jesus falou sobre oração, né, e o tema nosso de hoje é exatamente esse, que é, vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui, está vermelhinho, hein, Sandro? Dá um tiquezinho aí, anda um aí. Travou mesmo, né? Não é só comigo que não, é com vocês também. Vamos lá. Hoje o tema nosso é ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Antes de exatamente entrar na lição em si, que é uma lição teoricamente até simples, a gente vai passar, gente, a escola dominical é isso, é passar sobre assuntos que já temos conhecimentos, que já sabemos, não é nada novo. Você não vai sair daqui falando, nossa vida, tem que orar? Não é isso, a ideia não é essa.
A ideia é exatamente tratar de cada detalhe sobre esse assunto. Mas assim, por que eu fiz essa introdução falando que é um assunto que tem a ver com a gente, com o povo de Deus, com o cristão, com o evangélico, quem frequenta a igreja e tal? Porque tem a ver com a relação, com a nossa conexão com o nosso Deus. Oração, aprendemos lá no departamento infantil, quando a gente ora, nós falamos com Deus. Nós falamos com Deus. A gente até brinca que quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Quando a gente ora, nós falamos com Deus. Mas aí quando a gente vai crescendo um pouquinho, ficando um pouquinho mais maduro, a gente entende que não é exatamente dessa forma, né? Quando a gente ora, nós falamos com Deus, mas Deus também fala conosco. É uma conversa, é uma troca, é uma conexão. Acho que a melhor palavra é essa. E eu, lendo um pouco sobre a oração essa semana, o grande reformador Martinho Lutero, né? Não é o Martinho Lutero de Oliveira, esse é o nosso pastor, é o Martinho Lutero, o grande reformador. Ele teve uma vida de oração muito séria, assim como toda história de grandes homens e mulheres de Deus do passado sempre tem uma história relevante de oração. Não existe uma história de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus que fez algo maravilhoso, algo grande, algo de importância para o reino de Deus nessa terra, sabe-se lá quando, pode ter sido nos anos 300, pode ter sido nos anos 1600, pode ter sido nos anos 1800, ou pode ter sido agora em 1900, ou 2000. Não existe um relato que não tenha a ver com oração de forma assim, fora do normal, acima da média, né? E Martinho Lutero foi um desses. Ele tem umas frases maravilhosas sobre oração, né? Tem uma que ele diz assim: não se pode encontrar nenhum cristão sem oração, como também nenhuma pessoa viva sem pulso. A comparação dele. Não se pode encontrar nenhum cristão sem oração. Da mesma forma que você não consegue encontrar um ser vivo que não tenha pulso. Aí ele completa, porque o pulso, ele pulsa independente se você está dormindo ou acordado. Se você está bem, você está mal. O pulso nunca para. Assim tem que ser a oração na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Sério isso, né? Tem uma outra dele que eu acho maravilhosa, dentro do contexto bem da época dele, bem da região. Ele disse assim: assim como o sapateiro faz sapato e o alfaiate faz roupas, assim o cristão faz oração. É o ofício dele. É muito bom. Tipo assim, sapateiro faz sapato, alfaiate faz roupa, cristão faz o quê? Ora. Oração é o ofício do cristão. Eu estou falando essas frases para vocês começarem a entrar nesse contexto do valor que é a oração na vida de um cristão. E Lutero, uma certa época, diz, né, Martinho Lutero, o reformador, ele disse o seguinte: eu acho muito difícil passar um dia e ter um dia produtivo se eu não gastar pelo menos 2 horas de oração pela manhã, no caso dele, pela madrugada. Ponto. E aí ele continua: porém, os dias em que minha agenda está muito cheia, em que eu tenho muitos compromissos, eu gasto um pouquinho mais de tempo em oração, para conseguir suportar tudo que vem pelo dia. É a contralógica. A gente às vezes fala assim: eu vou orar 10 minutos por dia. Mas só que hoje está muito apertado, então deixa para amanhã. Hoje eu não vou orar 10 não, amanhã eu oro 20, porque hoje minha agenda está muito cheia. O que ele fazia e o que ele falava que fazia era exatamente ao contrário. O dia que meus compromissos são demais, eu oro um pouco mais para poder dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Ah, querido, dá vontade de parar por aqui, ir embora para casa. Vamos parar de falar sobre esse assunto? Sair da brincadeira. Não dá vontade? Mas não, querido, que nasça no seu coração, ou que refloresça no seu coração, na sua alma, esse desejo dessa conexão com o Pai que grandes homens de Deus tiveram no passado, como Jesus, que nós vamos estudar exatamente hoje, na lição de hoje. Antes de começar aqui, eu queria só ouvir assim de 3 pessoas ou 4, nós estamos num ambiente não tão grande, né, dá para a pessoa aqui falar. O que vem no seu coração, em rápidas palavras, uma frase, quando te fala assim:
Oração. Você pensa o quê? Vem assim, vergonha, intimidade, você acha importante, acha necessário, já orei muito no passado, hoje não oro nada, estou procurando, não passo um dia da minha vida sem orar, alguma coisa assim. Alguém quer rapidamente só falar assim, faz um sinal com a mão, pode falar. Isso aí. Para quem não escutou, para ela faz parte da vida. Ela não consegue começar um dia ou terminar um dia sem falar com o Pai, sem orar. A senhora? Isso aí. Isso aí. Não consigo deitar na minha cama sem orar pelo menos uma meia hora ou um tempo assim antes de dormir. Fala aí, meu irmão, grita aí. Agradecimento. É gratidão, né? Oração. Quem mais? Pode falar, André. Relacionamento. Oração é relacionamento. Eu entendo que a oração é uma forma que Deus nos deu de conexão, de intimidade. Isso aí, intimidade, amém. Pode falar, pastor. Faz parte, você falou? Nossa relação vertical com o nosso Deus. Isso aí. E tem gente que gosta de dividir, né? É bom lembrar disso, que a própria palavra oração, tem pessoas que fazem essa divisão, né? Que a relação vertical é o orar e ação, que você muitas vezes ora e faz na sua oração horizontal, né? É ter uma ação pós a oração. Vamos lá. Deus abençoe que esse negócio vai andar aqui. Se não andar, a menina anda lá para mim. Vamos lá. Clica o primeiro aí. Senhor, ensina-nos a orar. É o estudo de hoje, né? Que está baseado lá em... Pode dar um clique. O texto base em Lucas 11, de 1 a 13. Você pode abrir aí, querido? Lucas 11, de 1 a 13. Escola Bíblica Dominical é tempo de estudo. É bom que você traga a sua Bíblia, ou tenha a sua Bíblia aí, de repente, no seu smartphone, não tem problema. Mas vamos ler a palavra de Deus. Lucas 11, do versículo 1 ao 13. 1 ao 13. Pastor Fred faz essa leitura para a gente. Pastor Fred, toma o microfone aqui. Lucas 11, do 1 ao 13. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo, à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Até o 13. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
Isso aí. Esse texto aí, queridos, é o que vai nortear o nosso estudo de hoje e, de forma especial, né, o versículo 9 a 10. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abri-se-lhes-á. Amém? De certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Esses textos que eu coloco aqui no slide, é a transcrição da revista, para a gente acompanhar. Às vezes acrescenta uma coisa a mais, às vezes não coloca alguma coisa, mas para a gente ter uma base. Eu acho assim, se a gente tem um estudo, você estuda em casa a revista, o nosso intuito é mastigar bem esse assunto, né, e debater ele aqui. Então vamos lá. Jesus estava orando, né, como a gente viu a história que o pastor Fred acabou de ler para a gente. É assim que começa o texto bíblico de nosso estudo de hoje. Imaginar este ambiente de oração é, acima de tudo, o relacionamento de Jesus com o seu Pai. É algo maravilhoso. Não foi por acaso que um membro do grupo de discípulos que estava com ele tomou a iniciativa de pedir que os ensinasse a orar. A oração para Jesus era o recurso para fazer a sua humanidade aquietar-se, a fim de ouvir e falar com seu Pai. Na oração, a alma do Senhor da glória tinha condições de receber orientação para a sua escolha, para a escolha dos seus discípulos, compartilhar de um tempo com sua própria glória no monte onde foi transfigurado, receber conforto para o momento que precedia seu sacrifício na cruz, enfim, era o recurso espiritual para viver plenamente como um homem. Eu não sei se você já parou para pensar, eu já parei várias vezes, já indaguei. Por que Jesus precisava de orar? Ele não era Deus, né? Enquanto Deus, por que ele precisava também de orar? Queridos, aí está explicando exatamente o porquê. Na sua humanidade, na sua condição humana, naquele tempo, os 3 anos que Jesus se fez homem, ele se fez homem mesmo, de verdade, 100% homem. Ele era 100% Deus? Era 100% Deus, mas era 100% homem. Porque então como Deus, Jesus não precisava de comer, não precisava de ir no banheiro, não, ele se fez homem. E aí, até como exemplo, como que um homem, um ser humano, se conectava com seu Deus, se conectava com o Pai, com Deus, orando, e ele mostrou isso. Se Jesus, agora vamos fazer uma imaginação, se Jesus não orasse, não tivesse nenhum versículo na Bíblia falando de Jesus conversando com o Pai, será que hoje em dia a gente ia orar? A gente ia achar que precisava de conversar com o Pai? E achar que precisava de orar? Provavelmente não. Então Jesus foi o grande exemplo. Quando a gente analisa a vida de Jesus, queridos, você tem que sempre pensar por alguns aspectos. Primeiro, que ele era 100% homem. Segundo, que ele era 100% Deus. Terceiro, que ele estava mostrando quem era o Pai, estava revelando o Pai para a humanidade, estava mostrando o modelo do reino de Deus. Como é que é o reino de Deus? Que a gente conhece o reino deste mundo, o reino da terra. Jesus mostrou-nos durante os 3 anos aqui qual o modelo do reino de Deus. No reino de Deus, só para vocês terem uma ideia, não tem doença, não tem possesso, não tem nada disso. Aonde Jesus chegava, doença saía, possessão saía, tristeza saía, a paz reinava. Esse é o modelo do reino de Deus. Então Jesus também serviu para nos mostrar como é o reino de Deus. E quarto, para nos mostrar, nos dar exemplo de como um ser humano, 100% humano, filho do São José, filho da Dona Maria, como que faz para se relacionar com o Pai. E aí, um belo exemplo, quando os discípulos iam fazendo perguntas, ele ia explicando. E um deles foi essa pergunta. Por que os discípulos fizeram essa pergunta? É importante saber. Naquela cultura, naquela época, existiam os seguidores de algum tipo de líder. Então os rabinos tinham os seguidores, e o rabino ensinava as coisas oralmente, que era a forma daquela época, se passava a cultura, se passava as tradições, e se passava a forma de adorar, a forma de cultuar, tudo oral.
oralmente. Então, como os discípulos viam que os outros rabinos ensinavam aos seus discípulos a fazer orações aos seus deuses, ou muitas vezes até os discípulos de João, que João ensinava como orar a Deus, ele falou: Senhor, o Senhor podia também ensinar a gente, nós somos seus discípulos, ensina para a gente como é que ora. Aí Jesus é esse texto que a gente acabou de ler. Então foi ali os discípulos, não são bobo é nada, falaram assim: nós estamos com o mestre, sabemos que ele é o mestre dos mestres, se os outros ensinam, por que ele não pode nos ensinar? Eles receberam da fonte, receberam a melhor explicação, que Jesus, nesse texto de Lucas, ele falou as mesmas coisas que ele falou lá na oração do Pai Nosso, que a gente encontra em Mateus 6, né? A partir, acho que do versículo 11, se não me engano, ou 15. Nós daremos início a partir de hoje, então, queridos, por meio desses estudos, a uma série de lições sobre o testemunho de diversos personagens da história bíblica e a vida de oração de cada um deles. A semana que vem a gente já começa falando sobre Jó, a oração de Jó e tudo que aconteceu através da oração dele. Então, realmente é um estudo muito pertinente, muito importante para os dias de hoje. A gente precisa de relembrar, a gente precisa de reviver, né? Isso que a nossa irmã ali falou, a nossa irmã, né? Sabe por quê? Vamos ser sinceros, vou falar com as duas aqui, porque elas fazem a mesma coisa que eu faço desde que eu me entendo por gente. Eu não me conheço, eu não sei o que é um Rogério sem fazer o que essas duas falou, né? Acordar, agradecendo a Deus, dormir agradecendo a Deus, almoçar agradecendo a Deus, tomando café agradecendo a Deus. Eu não sei o que é viver sem isso, porque eu nasci num lar cristão e fui educado assim pela minha mãe e pelos meus pais, desde criança. Ok, só que, será que a gente faz isso por costume? Costumamos, só sabemos fazer assim. Você escova o dente para dormir, você faz por costume. Te ensinaram, falaram de pequeno: se você não escovar, vai dar um bichinho chamado cárie, e esse bichinho vai acabar com o seu dente, tal. Aí você escova o dente para o resto da vida. Pode ser que um dia alguém falou com a senhora, como falou comigo: se você não orar, o inimigo vai ficar furioso, vai vir, a noite vai ser horrível, e sei lá, te contaram uma história, e aí meio que por desencargo de consciência, você deita, fecha os olhos, nem que você fala assim: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo... Não, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu estou falando aqui, mas nós corremos esse risco todo dia, de estarmos fazendo orações decoradas, que em outros lugares chamam inclusive de reza, que é uma coisa que você simplesmente repete, mas não sai nem da mente e nem do coração, sai de uma repetição por costume. Até me veio aqui à mente agora, eu já contei para a turma aqui da igreja, eu já trabalhei uma certa feita num supermercado muito grande, e o local de tomar café era gigante, aquelas mesas assim, cabia quase 50 pessoas no refeitório, e aí tinha um irmãozinho lá, que ele era muito fervoroso, né, que é da Assembleia de Deus, pentecostal, glória a Deus. Aí todo dia ele chegava, ele pegava o pão dele, ia lá, passava manteiga, pegava o café, e aí ele fazia assim, ó. Ele pegava o café numa mão, pegava o pão na outra, fechava o olho dele, levantava assim e fazia uma oração em silêncio. Com o olho fechado, você só via ele. Aí, acabava e tomava o café dele. Aí um dia, assim que eu cheguei nessa empresa, me chamou a atenção, eu olhei assim, a pessoa que estava do meu lado falou assim: sabe por que ele ora assim? Eu falei: deve ser porque ele é crente. Não, porque antigamente ele colocava o pãozinho dele, o café, fazia assim e orava. Quando ele abriu o olho, não estava lá mais. Os colegas iam, na hora que fechava o olho, catava o pão dele e o café. Aí ele segurava firme e orava, né? Estou lembrando isso aqui porque é o costume dele, graças a Deus por isso, né? Mas só que nós precisamos, queridos, de entender a oração racional, a oração de coração, a oração como se você realmente, como eu chegar para a Dona Wanda e falar: Dona Wanda, vem cá, nós estamos precisando conversar. Aí eu estou conversando com a Dona Wanda, ela está olhando para mim, eu estou olhando para ela, falo: Dona Wanda, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema assim, eu estou assim, eu queria agradecer a senhora, aquilo que... Aí começa, aí eu parei a minha vida, parei meu raciocínio, eu pensei quais as frases que eu ia falar para ela, para agradar a ela, para não ofender a ela, para ser sincero, para ser simpático, para ser um monte de coisa, mas eu fiz todo um processo intelectual
para ter essa conversa com a dona Wanda. Não é assim que a gente faz quando a gente precisa de ter uma conversa séria com alguém? É assim. E quantas vezes a gente tem essa conversa séria com o nosso pai? Com o nosso pai, né? Então vamos lá. A oração é um estado consciente em que a alma humana pode, através de Cristo, entrar no ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus. O que eu acabei de falar aqui é isso aí. É um estado consciente. Não é por costume, não é pelos outros. Não, eu frequento uma igreja que na hora que a gente entra no templo, o que você tem que fazer? Se ajoelhar e orar e entrar. Ok. Eu estou querendo chegar a ajoelhar. É a minha intenção, é a minha vontade. Estou precisando, não sei. Não, eu não, mas as pessoas precisam que eu veja eu fazendo esse ato, essa atitude. Se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Então você ajoelhou e falou, não porque você quer, não é consciente, é pelo ambiente. Entenderam? Então não é isso a oração. Talvez seria melhor se não se ajoelhasse, né? Daremos início, por meio desse estudo, a uma série de lições sobre o testemunho de diversos personagens da Bíblia e a vida de oração deles. Temos condições tanto de falar com Ele, com Deus, como de ouvi-lo, por meio da oração. Podemos ter acesso àquele que nos fez e saber exatamente quem somos, né? A oração também, ela faz a gente se descobrir quem somos, quem Deus, que foi Deus que nos fez. Como a gente está conversando com o dono, quando você conversa com o dono, ele consegue te contar o que você é de verdade. Foi ele que te fez, né? Não que eu estou aqui querendo te tirar dos analistas, dos psicólogos, mas Deus entende muito bem os seus defeitos de fabricação do que outra pessoa, porque foi ele quem te fez. Não existe uma verdadeira oração sem a presença de Jesus, né? Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Deixa eu fazer uma explicação rápida sobre isso aqui. Eu dei o exemplo com a dona Wanda. Dona Wanda, eu estava precisando de falar com a senhora, então eu vim aqui falar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok. Só que Deus não é a dona Wanda. O acesso ao Pai é através do Filho. Vocês lembram lá do véu que tinha, a separação entre o humano e o divino, era um véu. Quem entrava no ambiente para conversar com Deus era apenas o sacerdote, que ele tinha que se purificar, ele tinha que fazer uma série de coisas. Aí ele entrava no Santo dos Santos, e se ele tivesse em pecado ou acontecesse algo, ele podia morrer. E se ele morresse, ele carregava com ele um sino, ele entrava lá e ficava andando de um lado para o outro, por sino ficar fazendo barulho. Se o sino parasse de fazer barulho, ele tinha uma corda amarrada nele, as pessoas puxavam a corda, porque ele morreu. O negócio era tão sério, que já tinha toda essa preparação, para que se um sacerdote entrasse no sumo do sumo, no Santo dos Santos, e morresse, já tinha um processo para ninguém ter que entrar lá e morrer também, era puxado pela corda. Estou lembrando disso porque Jesus, o dia que ele morreu na cruz, todo esse processo abriu. Passou ele, Jesus Cristo, seu caminho até Deus. A Bíblia chama de um advogado junto ao Pai, né? O intermediador. Então, queridos, hoje toda e qualquer oração, quem faz essa intermediação, porque nós não temos condições de chegar diante do nosso Deus. A nossa pecaminosidade, falta uma palavra aí, né? Isso, é isso aí. Ela não nos deixa. A Bíblia fala que se a gente contemplar a face de Deus, a gente morre, a gente não aguenta. Então, Jesus Cristo, Ele faz isso. Então, toda oração nossa tem que ser em nome de Jesus. Não é por isso que as pessoas no finalzinho da oração falam, em nome de Jesus, amém. Também não é costume não, tem um porquê, tem um motivo, ok? E vamos lá. Agora parou aqui, mas passa aí para mim. Travou também? Então tá, na hora que você achar aí, vamos lá. Foi, né? A oração, essa? A oração para Jesus era o recurso para fazer a sua humanidade, não, pula mais um, acho que agora eu vou aqui, pronto.
Era costume dos rabinos, naquela época, ensinar seus seguidores. Lembra que eu falei? Por isso que os discípulos pediram a Jesus que ensinasse. Jesus não somente aproveitou para ensinar um modelo breve de oração, que era parte da oração dominical, que está lá em Mateus 6, é do 9 ao 15, né? Mas também contou com uma parábola a fim de ilustrar o valor da confiança e da esperança que devemos ter em Deus. E, finalmente, ensinando que devemos ter consciência do amor, da misericórdia do Pai Celeste em atender nossas orações. Então, vamos lá mastigar um pouquinho essa oração. Jesus ensinou a seus discípulos a entender algumas lições preciosas. Vejamos algumas delas. A primeira, a necessidade de um envolvimento pessoal com o Pai Celeste. Um envolvimento com o Pai Celeste, de algumas formas. Primeiro, que a oração, ela começa com o Pai. Porque eles começam, Pai nosso que estás nos céus, né? O aprendizado sobre a verdadeira oração começa com uma palavra dirigida ao Pai. Requer que elevemos nossos pensamentos para o lugar da sua habitação, em espírito e em verdade. Nesse convívio com Ele, devemos confessar que seu nome é santo, tal nome faz parte da sua própria identidade, isto é, sua glória, sua santidade, sua soberania, sua misericórdia e sua justiça. Por isto, precisamos educar a nossa alma a ter seu nome como aquele que é separado de todos os outros nomes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Santificados, querido, separado seja o seu nome. Separado, que seu nome não esteja embolado com nada, não esteja misturado com nada, que esteja totalmente separado na nossa mente, no nosso coração, no lugar de destaque em nossa vida. Isso é que a gente tem que exercitar, né? Que a oração, ela tem que sim começar com o Pai, porque o Pai é santo, e temos que sempre lembrar dessa santidade. Quando eu era criança, minha mãe falava, não ora deitado, não ora não sei tal jeito, você tem que estar de joelho, ou você tem que estar em pé, não sei o quê, não sei o quê. Isso tem que fazer, pastor? Queridos, isso é uma forma que os antigos, ou que os novos, seja lá como for, arrumaram de falar com uma criança, de falar com alguém, que o Pai é santo, e que deve um respeito. Então, se a forma de respeito para você eu tenho que estar sentado, faça sentado. Se é de joelho, faça de joelho. Se você acha que deitado você não está respeitando, não faça deitado. Mas se para você deitado você está respeitando, faça deitado. Vocês estão entendendo? A regra não existe. Existe a posição de santidade, a posição de santificação. Amém? É difícil falar isso em certos ambientes, e as pessoas acham que é heresia. Jesus, então pode fazer oração deitado? Querido, lembra que eu falei do pulso? Que o Martinho Lutero falou? Que a oração para o cristão é como um pulso que nunca para. Então, quando você deita, acabou, seu pulso para. Então, deitado você não é cristão? Coitado do seu dia que você casar, você vai achar que quando você está no ato sexual com sua esposa, você não é cristão. Como assim? Você é cristão o tempo inteiro, querido. Então, o cristão, o ofício dele é orar. Se ele ora em pensamento, em palavra, seja lá como for. 2. Oração revela submissão à vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração, essa frase, querido, ela é tão forte, que se você soubesse o tanto que ela é forte, você até talvez não fazia ela todo dia. Você fazia dia sim, o outro não, de vez em quando você fazia, de vez em quando você não fazia, porque você está falando para Deus assim, Pai, eu quero, a minha oração é que a minha vontade não seja feita. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, e ponto. É isso que você quer orar mesmo hoje? Amanhã? Depois de amanhã? É isso, querido. Seja feita a tua vontade, tanto no céu em cima, quanto aqui na terra. Faça a tua vontade em tudo quanto é lugar. É muito sério, querido, mas é isso que Jesus nos ensina a orar. Jesus falou para os discípulos, quando for orar, vira para o Pai e fala que o Senhor é santo, e que a gente quer que a tua vontade seja feita na nossa vida, simples assim.
mas complexo pra caramba. 3, oração registra uma petição pelo nosso sustento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Jesus sabia que nós temos necessidades materiais. E as necessidades materiais também fazem parte do compêndio de coisas que Deus nos dá e está preocupado. Então isso aí mostra que Jesus falou para os discípulos: nosso Pai está preocupado com o que você come, com o que você veste, com o que você faz nessa terra, com o que você tem, com o que você não tem, com os seus bens. Senão não colocava isso na oração. Para que eu vou falar com Deus se o pão nosso de cada dia me dá hoje? É eu que tenho que trabalhar, é eu que tenho que se virar para o meu sustento, Deus não tem nada com isso. Jesus está falando, Deus está interessado no pão que você come, querido. É por isso que o irmãozinho lá pegava o pão e pega o café e fala: obrigado, Senhor, por mais um pão e café que eu estou tomando hoje. É graça do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Amém. E querido, não perde isso não. Não perde esse detalhe de lembrar de agradecer por cada coisa que você leva à boca. Porque quando você lembra de agradecer pelo que você leva à boca, você acaba lembrando também do que você leva para a mente. Você lembra do que sai da sua boca. E aí você vai começando a ter mais conexão com a sua vida com Deus. E aí o nosso filtro vai ficando mais legal. Porque quando você agradece pelo pão, talvez você está numa mesa, e naquele momento você vai lembrar que Deus está ali te abençoando, e você não vai falar uma besteira. Porque você acabou de pedir a Deus, você não é tão hipócrita assim. Caramba, acabei de fazer uma oração ao meu Deus, agradecendo pelo pão, e eu vou mandar o outro aqui plantar batata? Não, vou manter aqui a minha espiritualidade, uma coisa puxa a outra. 4, a oração inclui confissão de pecados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, né? Tem versão que fala, perdoa os nossos pecados, perdoa, ou seja, você está confessando que você tem pecado, que você tem dívida, que você tem pisadas na bola, que você tem erradas de alvo. O que é pecado, querido? O que é pecado? Pecado nada mais é do que errar o alvo. O alvo de Deus está lá. Tem o que Ele gosta, o que Ele ama, o que a sua palavra fala que é certo, o que é correto. E aí cada vez que você dá uma errada naquele alvo, pecado. Não atingiu o alvo, pecou. E aí você tem que confessar para Deus: Pai, perdoa, Pai. Eu falhei, errei o alvo, errei aquilo que o propósito do Senhor para a minha vida. O discípulo, querido, ele aprende que deve confessar seus pecados e que deve ter consciência do sentimento de tristeza que gerou no coração de Deus, mas também é alimentado a acreditar no amor que Ele tem em perdoá-lo. Porque Ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma outra versão. Essa confissão deve gerar uma atitude em relação às outras pessoas. Ele confessa que assim como recebeu o perdão do Pai, também agora está pronto a fazer o seu, da mesma forma, semelhantemente, seu perdão a quem lhe deve. E aí eu coloquei aqui embaixo, que é interessante, o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a oração dominical todinha. Quando ele termina, ponto, ele faz um lembrete de tudo que ele falou na oração, né? Ele fala: quando orares, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí o próximo versículo, sabe qual que é? Esse aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso para mim mostra que a parte que ele queria mais frisar na oração inteira era a parte do perdão. Que ele fez um adendo, ele acabou de explicar e falou assim: ó, tem um detalhe, porque se você perdoar, tipo assim, ele reforçou. Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. Então tem a ver
com o perdão, que é uma outra atitude cristã, assim como o amor, o perdão é uma outra atitude que o cristão, felizmente ou infelizmente, não tem a opção. Nós não temos a opção de amar ou a opção de perdoar. Nós amamos e perdoamos, porque Ele nos amou primeiro e porque Ele nos perdoa. E pronto. E quinto lugar, a oração orienta que peçamos proteção divina contra as tentações, né? Esse breve modelo de oração que Jesus ensina a seus discípulos a buscar no Pai a proteção contra as tentações, o que ajuda a substituir os desejos pecaminosos da carne pelo da santidade de Deus. Isso acontece na vida do ser humano governado por Deus, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aonde que é? Não nos deixei cair em tentação, não é isso? Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, né? O Lucim gostava de brincar com essa última frase, acabou de vir aqui na minha mente, quando o Lucim pregava sempre aqui. Ele falava que tinha um menino na igreja lá, que o maior medo dele era o super-herói chamado Malamém. Quem que é o Malamém? Aí eles foram descobrir que é esse super-herói da oração aí, mas nos livra do Malamém. Não sei por que esse menino entendeu isso, mas é boa, né? Então vamos lá. Que significado temos dado a essa oração ensinada por Jesus? Então fica aí para a nossa reflexão, né? Essa oração que Jesus ensinou, que você talvez até se assustou, que tem tanto tempo que você não passa nela, palavra por palavra, e vê o significado tão forte que tem. E essa oração, queridos, ela é tão forte e tão completa, que se você tiver dificuldade de orar, que seja para começar o dia, que seja para terminar o dia, se você simplesmente, antes de dormir, você falar assim: meu Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você está falando consciente. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade. Sabe, se você for falando essa oração devagar e pensando no que você está falando, acabou, querido. Você fez a oração mais completa e perfeita que existe, e forte, e séria. E se você tiver muito constante, você vai até chorar, porque você fez, você falou tudo. Então é essa que é a pergunta. A oração tem esse significado na nossa vida? Se tem, se não tem, é para pensar. E a outra pergunta: nós temos praticado efetivamente o que ele ensinou sobre oração? Então isso é para pensar. Segundo lugar, o valor da persistência diante do Pai Celeste, né? Um outro ensinamento que Jesus deu nessa explicação para esses discípulos foi aquilo ali, ó, está no versículo 5 ao 8. O valor da persistência, de persistir diante do Pai. Esse é um assunto bem complicado para mim. Talvez para você não é, para você é tranquilo. Para mim é um pouco complicado. Então eu vou ser sincero, como eu sempre sou, né? Vamos lá. Os costumes da cultura dos povos do Oriente Médio nos ajudam a entender a parábola que Jesus contou. Ponto, deixa eu parar aqui. Se você lê aí, como o pastor Fred fez essa leitura aqui para a gente, o contexto ali era o contexto tribal, talvez o contexto de pequenas vilas. E ali naquele contexto, onde as famílias se dividem no mesmo ambiente, muito parecido com o interior, né, São Antônio? Quando às vezes um filho casa, aí faz uma casinha ali no terreno, o outro casa, faz ali, aí vai virando, aquilo ali vira uma vila familiar. E nessas vilas familiares é muito comum que São Antônio matou o porco. Todo mundo ouviu o porco gritar, que ele grita alto. E aí já sabe que nos próximos dias tem banha para todo mundo, tem carne para todo mundo, tem, né, porque é normal. Aí a dona Maria, lá da outra casa lá, está fazendo aquele pãozinho fresco. O cheirinho já passou nas casas todas, todo mundo sabe. Opa, saiu um bolo, saiu um pão lá na casa da fulana. É a vida comunitária, querido. E esse costume que os judeus tinham ali no passado, e tem até hoje, né, nos kibbutz, provavelmente quem vai a Israel, sempre as pessoas levam a conhecer um kibbutz, que é exatamente essa cultura, muito legal.
Era uma tradição, e é até hoje, de quando chegava um visitante naquele local, você preparava uma cama, um aposento para ele, já tinha talvez os locais próprios, os aposentos, e aí se servia o pão, que é a comida que era feita todos os dias, né, já é uma cultura de todo dia, tinha o pão feito na própria comunidade, e o alimento. E aí, casa de quem tem pão? Quem fez hoje? Hoje já foi lá no Fábio que fizeram o pão. Fábio, ele já até trazia, não precisa nem pedir, está o pão aqui, o fulano de tal, ele fez não sei o quê, e servia. Jesus se apropriou desse contexto para dizer o seguinte: se chegou um convidado fora de hora, 11 horas da noite, eu estou falando nossa cultura aqui, lá fora de hora devia ser 7 da noite, que eles dormiam às 5 da tarde, mas sei lá, chegou fora de hora. E aí, você sabe que hoje o pão foi feito lá na casa da Dona Maria, todo mundo sentiu o cheiro, todo mundo sabe. Aí você vai lá na Dona Maria, bate, ei, estou precisando de pão aqui, que chegou um convidado. E aí ela faz de bobo, está dormindo, fica quieta, né? Lá em Minas fala finge de égua, fica quietinha, e aí bate, tem um convidado aqui, estou precisando do pão, e fica batendo até que a pessoa se levante e vai lá pegar, preparar, sei lá o que, entregar o pão para aquela pessoa. Gente, Jesus fez essa comparação para dizer que a gente tem que ser insistente com o Pai quando a gente está precisando de alguma coisa. É essa comparação. Você sabe onde tem o pão, você sabe que é um costume ser bom, abençoar os visitantes, já é normal, todo mundo tinha aquilo no coração, você tem que ser bom, e aí ele fala, fica batendo porque vai sair o pão aí dessa casa. Queridos, por que eu falei antes que eu tenho um conflito com esse pensamento? Porque eu, Rogério, eu tenho uma dificuldade de insistir com Deus. Eu sou educado, a minha mente, a minha fé é muito mais de, Pai, seja feita a tua vontade. O Senhor sabe a minha necessidade, mas está aí. E eu não insisto. Eu não tenho esse costume. Eu não sei, meu coração é de que, se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, vai acontecer e eu não preciso nem de insistir. Mas Jesus falou, mas insiste. Insiste. Como essa pessoa, porque ou ele vai pela boa vontade ou vai pela importunação. Jesus fez essa comparação com Deus. Não é estranho, Lelei? Sinceramente, eu estou falando assim, estou abrindo meu coração. Eu sempre pensei assim. Só que eu estou falando aqui como também aluno. Eu tenho que aprender a ter hora que eu tenho que insistir. Eu tenho uma vontade, um desejo, Pai, eu quero, Pai, eu tal. E aí entra o jejum, entra a penitência, que estou falando de uma forma que é uma palavra que a gente não usa, mas é o quê? Você martirizar a sua própria vontade, seu próprio eu, em prol de uma causa. É orar de madrugada, sabe? Então, Jesus nos dá essa dica. E que às vezes tem gente que faz isso demais. Né, pastor? Mas tem gente que às vezes não faz isso. E eu estou me colocando de todo o coração nessa turma de pessoas que muitas vezes não faz isso. Já fiz sim, não estou também sendo radical, não. Tem momentos na vida que você precisa de algo, ou tem uma necessidade, ou um desejo, que você pega firme com o Senhor, claro. Mas não é a minha natureza. A minha natureza é o do outro lado. É de, seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor sabe? Deixa o Fábio falar primeiro, depois a irmã ali. Fala aí, Fábio. Isso aí, o Fábio lembrou algo ali. Muitas vezes, o tempo da insistência, é claro, não é para mudar Deus. Eu ia chegar nisso. Deus não muda a vontade por minha causa, né? Ele tem a vontade dele, mas é para mudar a circunstância, para mudar você mesmo, para aumentar a sua fé, para aumentar. É isso que eu acabei de fazer essa confissão aqui. Eu preciso melhorar muitas vezes nessa busca fora que a gente acha que é fora da vontade de Deus. Você, querida.
Isso aí, é essa pergunta aí que é o que a gente estava acabando de falar, que ela falou, como dosar essa quantidade do tanto que você deve insistir com aceitar a vontade de Deus? É esse que é o fato, queridos, que é a grande dificuldade muitas vezes. É o quê? É você ter uma fé total de que Deus está no controle e que é a vontade dEle, e você ter uma consciência total de falar o seguinte, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, esse é o meu coração, e falar isso inclusive para Deus, Pai, isso é o que eu quero, é o que eu desejo, é o desejo do meu coração, mas eu confio no Senhor, mas eu sei que a vontade do Senhor é muito melhor que a minha, eu estou vendo, você quer ver? Vamos para o radical, qual que é o mais radical para o ser humano? O mais radical, chama-se vida, vida, a minha vida, a sua vida, a vida do seu pai, a vida da sua mãe, a vida do seu filho, a vida, seja lá quem for, para nós, é o suprassumo da existência, chama-se vida, que é inclusive o que faz a gente estar aqui. Se eu tenho vida, eu estou aqui. Se eu não tenho vida, eu não estou aqui. E um querido meu não está aqui. Será que para Deus é tão importante assim a nossa vida nessa terra? Chama-se ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus está lá em Salmo 106. Precioso são aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Enquanto para mim o mais precioso, o melhor que está tendo, é viver nesse mundo, para Deus não. É mais precioso para Ele quando um santo vai para junto dele do que viver nessa terra. E aí a gente fica brigando com Deus. Então vocês estão entendendo? Por isso que é complicado essa questão da nossa vontade, do nosso coração, o desejo do nosso coração e o desejo do coração de Deus. Amém, queridos? Está entendido? E vamos lá que estamos terminando. A experiência na vida de oração deve, da mesma forma, proporcionar uma consciência sobre o amor de Deus por nós. Essa é uma sabedoria espiritual que recebemos por meio de seu Espírito. É respondendo a sua pergunta, tá? A gente recebe essa sabedoria espiritual através do Espírito. Por isso, quando o nosso Espírito é conectado com o Espírito de Deus, toda dúvida some. Automaticamente você entende a vontade do Pai, automaticamente você ora o que o Pai quer. A nossa oração ela fica de conformidade com Deus. Eu esqueci de falar isso, Na minha mente, quando eu estava falando antes, que muitas vezes eu acho que eu não posso ficar insistindo, é que eu peço muito mais a Deus para que Ele coloque em minha mente o que Ele quer. Para que a minha oração já seja de conformidade com o que o Pai quer. Que aí o negócio dá mais certo. E eu não sofro, entendeu? Eu não passo raiva, então vamos lá. Ela deve produzir confiança quanto à manifestação da bondade do Pai Celeste para as nossas necessidades. Que aí vai acontecer isso aqui, confiança exatamente na vontade do Pai. Que confiança nós temos tido no amor e provisão de Deus para as nossas necessidades? Fica uma pergunta aí. Você tem essa confiança de que Deus está importando com as suas necessidades, está sabendo mais do que você? Tenho sido persistente em minhas orações? Aí vem a dúvida que eu falei, que fica um ensinamento, inclusive, para a minha vida. Tem hora que a gente tem que ser um pouco mais persistente. Tem a hora de ser persistente. Jesus falou, então se é Jesus que falou, não vou questionar, não vou brigar com Jesus. Que lições esse vizinho importuno deixa sobre a esperança em Deus que deve haver em minhas petições, ainda que complexas? É o que eu acabei de falar. Jesus disse que tem pão, lá tem pão. Então esse vizinho deixa para a gente essa resposta, de que o pão existe e que temos que muitas vezes insistir, Em terceiro e último lugar, Jesus mostra através dessa indagação dos discípulos, a confiança na resposta do Pai Celeste. Nós temos que confiar na resposta. O versículo 9 começa com a expressão, por isso vos digo. Jesus quis reforçar em seus discípulos a confiança que devem ter no coração amoroso do Pai Celeste. Eles devem, assim como o vizinho importuno, pedir, buscar e bater às portas das moradas de Deus, na certeza de que irão receber, achar
e de que lhe serão abertas as portas para as suas petições. Havia algo importante que eles precisavam entender na oração: o caráter bondoso de Deus. Para isso, Jesus se ocupa de outra comparação para ajudá-los a entender esse ensinamento. Aí Jesus acabou de fazer essa explicação, falou que o vizinho, se você bater e tal, aí ele vem falar daquela outra comparação, vocês lembram? Que quem é o pai que o filho pedir pão vai dar pedra, né? Ou se pedir peixe vai dar cobra, ou se pedir não sei o que lá vai dar escorpião. Então assim, é a comparação que Jesus faz, bem forte. Se eles que eram maus, né, essas pessoas que são maus, tinham atitudes carinhosas para suprir seus filhos com o alimento que necessitavam, e não eram capazes de dar-lhes, em lugar das suas necessidades, algo que os prejudicasse, não deveriam imaginar que o Pai Celestial era capaz de fazer algo ainda melhor por suas petições? Então essa era a comparação de Jesus. Se nós que temos o coração mau, não temos coragem de, se um filho pede pão, você vai dar pedra, quanto mais o nosso Deus. Jesus quis ensinar aos discípulos a necessidade de conhecer o amor de Deus, que é fruto do caráter da bondade do Senhor. Entre muitas coisas que os discípulos podiam receber de Deus, algo primordial era a presença de seu Espírito. É Ele que os ajudaria a orar, pois, como nos disse o apóstolo, Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo, ele falando sobre oração, ele fala que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, nós insistimos, mas também o Espírito insiste junto ao Pai. Sua presença também orienta o discípulo para a conquista das boas dádivas, e essas têm origem no próprio Deus, como nos ensina Tiago em sua carta, quando Tiago fala que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Então, isso é importante a gente lembrar disso, que nosso Pai, que está no alto, Ele tem as boas dádivas, Ele tem tudo de melhor para a nossa vida. Qual a experiência tenho tido com o Espírito Santo na vida de oração? Essa pergunta é importante, querido, porque, como eu disse agora há pouco, o Espírito Santo é quem faz a conexão, é quem faz a gente orar a vontade do Pai, é o que faz a gente entender a vontade do Pai, é o Espírito Santo. Então, se você quer viver uma vida de oração, se você quer viver uma vida cristã e quer orar, não adianta se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, não adianta se você não buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando Jesus esteve conosco, 3 anos, fez seu ministério, quando ele foi para junto ao Pai, ele disse: eu deixo-vos o Espírito. Ou seja, hoje a nossa geração, a nossa era, é a era em que tem o Espírito Santo conosco, junto conosco, sabe? Para estar nos revelando, para estar nos ajudando, nos tranquilizando e tantas outras coisas mais. Quando eu falo sobre isso, de vez em quando eu costumo lembrar, não sei se hoje eu lembrei novamente, o Wanderson está aqui? O Wanderson? Não, lá atrás é o Tiago, o Scopel, está aí não. Há muito tempo atrás ele me falou algo, e aquilo ficou no meu coração. Ele falou assim: no mundo empresarial, muitas vezes a gente está numa reunião, tomando decisões, e quando tem ali um servo de Deus, e um ímpio, chega a ser, ele usou uma palavra, injusto, chega a ter uma injustiça. Eu falei: como assim? Eu falei: meu amigo, porque o servo de Deus tem o Espírito Santo que revela, dá o caminho, dá a ideia, fala o quê? E o outro, coitado, é ele e ele mesmo, ele tem que se virar. Então, olha só, essa comparação ficou na minha mente, e é verdade, queridos, nós temos o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes nos esquecemos disso, e tem gente que lembra nas horas interessantes, né? Vocês já viram uns vídeos aí de assalto, que a pessoa vai ser assaltada, e a pessoa levanta a mão. Eu já vi uma senhora um dia na rua, ela levantou a mão assim, o bandido caiu de joelho, ela começou a orar por ele, ele caiu possesso. Ela pediu ao Espírito Santo para proteger aquele momento. Ok? Que liberdade eu dou a Deus para revelar a grandeza do amor do Pai Celestial?
Então nós precisamos dessa liberdade também, que é o que eu venho falando. Nós precisamos de ter uma conexão tão grande com o Pai, que nos é revelado a vontade do Pai. Que aí, né, irmã, a gente nem passa raiva, porque já é a vontade de Deus que está na minha mente, não é a minha vontade. Queridos, quanto mais espirituais, nossa mente é mais espiritual, nossas vontades são mais parecidas com a vontade do Pai. É isso. Quanto mais carnal, nossas vontades são carnais, são vontade desse mundo, vontade que bate com os desejos e anseios deste mundo. É a realidade, nua e crua. É isso, queridos. Isso é vida cristã, é luta. É exatamente luta da carne com o espírito. Da carne com o espírito. Estamos chegando a um ponto, queridos. Eu até fiquei na dúvida se eu ia falar isso. Eu pensei nisso ontem à noite e vou falar para os irmãos orar junto com a gente. Nós já pegamos naqueles papelzinhos rosa de pedido de oração, da pessoa pedir uma esposa, ou pedir um marido. Ok? Ok. Glória a Deus, tem que pedir mesmo. Tem que vir dos céus. Só que nós já pegamos mulheres pedindo mulheres, e cita até o nome, como esposa. E homem pedindo outro homem, como esposa. Queridos, isso é a vontade do Pai? Isso é a palavra de Deus? Sabe, é só essa comparação que a gente precisa de fazer. Seria muito similar a eu, por exemplo, vou voltar na Dona Wanda, que eu amo ela. Fui lá visitar a Dona Wanda, na casa dela. E aí, quando eu estava visitando a Dona Wanda, eu vi um objeto lá, na mesa dela, assim, que eu achei lindo. E era valioso. Sei lá, era uma medalha que o Sr. Rufino ganhou de condecoração. E ainda ela fala assim, essa medalha é de ouro. Eu falei, que coisa boa, hein? Aí eu, na hora de ir embora, dou um jeito lá e consigo colocar aquela medalha no bolso. E vou embora. E aí, quando eu saio, o que eu faço? Uma oração, meu Deus. Pai, que a Dona Wanda e o Sr. Rufino não dê falta dessa medalha. Em nome de Jesus, amém. Entenderam, queridos? Eu fui bem radical aqui para poder entender o que é nossa mente. Está ligada à vontade do Pai. Está ligada à revelação do Pai. Tá? Porque daqui a pouco as pessoas começam a orar o desejo do seu coração. E acham que Deus vai abençoar. Então, queridos, na conclusão desse estudo é exatamente esse. Nós temos que fazer o mesmo pedido que aqueles discípulos fez ao Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Você pode repetir essa frase comigo? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos orar ao nosso Deus? Olha só essa frase que eu coloquei aqui. John Wesley, o fundador da igreja metodista wesleyana, ele disse isso aqui que tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Alguém postou ontem, eu vi num post de uma pessoa, daí a pouco eu vi de uma outra pessoa, a pastora Mina repostou também. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Amém, querido? É muito sério, esse estudo é maravilhoso, que gere, assim como está gerando já em meu coração, um desejo ainda maior de termos uma vida de oração, de termos um tempo de oração, de termos uma conexão com o nosso Deus, para poder que os desejos de Deus, as vontades de Deus, sejam os nossos desejos, sejam as nossas vontades. E eu te faço um desafio. Primeiro, se você quiser ter a lição, você pegue lá, leia os textos, porque tem aquele, no começo ali tem, segunda-feira, tal texto, terça-feira, tal texto. Faça disso a sua devocional e ore ao Senhor. E quem sabe faz um propósito no seu coração. Pai, eu quero voltar a orar como eu já orei um dia. É um propósito legal. Ô Pai, eu quero passar a orar, como eu não orava, eu nunca orei. E quem sabe esse passar a orar vai começar com 1 minuto por dia, vai começar com a oração do Pai Nosso toda manhã ou toda noite. Não faça como reza, por favor, faça pensando no que você está falando, palavra por palavra. Mas além de todas essas, tenha conexão com Deus.
Conexão. O que é conexão, querido? Conexão é aquilo que você acaba de conversar com a pessoa, como já aconteceu quantas vezes na minha vida, né? Tinha uma época que eu era representante comercial, aí eu dentro do carro ali, quando eu ia atender aquela pessoa, antes de entrar, eu já ia no caminho orando: Senhor, que chegue lá, que essa pessoa esteja bem, que o dia dela tenha sido bom, que não tenha nenhum problema, e e você vai ali na sua mente, às vezes está com gente do lado, e a pessoa nem sabia que eu estava em oração. Por quê? Eu estava ali, entrei, aconteceu, voltou, a primeira coisa que eu fazia quando eu sentava no carro: obrigado, Senhor, glória a Deus, obrigado, e aí agradecendo a Deus ali. Tem que ser assim, querido, tudo que façamos, seja em conexão com o nosso Pai, em nome de Jesus, amém? Alguém quer comentar algo assim? A gente já está no nosso tempo esgotado. Qualquer coisa, a gente está aqui também à disposição na frente. A própria Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. Exatamente. Isso vai vir na próxima, numa lição aí, vai vir exatamente sobre essa oração, né? Pedis e não recebereis, porque pedis mal, né? Tiago diz isso aí. Exatamente. Pedir mal é pedir o quê? Contra a vontade de Deus e apenas com o nosso coração. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, por essa manhã, por esse tempo, onde o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de relembrarmos, Senhor, a importância que é a nossa vida de oração, Pai. Que ao final dessa semana, dessas semanas, que nós realmente nos identifiquemos tantos com esses estudos, Pai. Que nós realmente sejamos chamados de povo da oração, gente de oração. Porque, Pai, sabemos que sem oração, Pai, não há conexão com o Senhor. Pela oração, Pai, é que o Senhor nos exorta, é pela oração que nós sabemos a Tua vontade, é que nós nos colocamos diante do Senhor, o nosso coração, a nossa alma, Pai, é que nós nos desabafamos, é que nós pedimos, nós agradecemos. Pai, a oração é vida, Pai, é vida cristã, que assim, Pai, como Martinho Lutero falou, como o pulso pulsa, Pai, o cristão possa orar, Pai, e que nós possamos orar, viver uma vida de oração intensa, dia a dia, Pai, porque assim nós veremos a vontade do Senhor se realizar sobre a nossa vida, assim nós veremos a bênção do Senhor vir sobre a nossa vida, nós veremos, Pai, a bênção do Senhor vir sobre a nossa empresa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família, porque seremos pessoas que estaremos em conexão com o Senhor, com o Teu Santo Espírito, em oração, Pai. Ajuda-nos assim, Pai, ajuda-nos a ser pessoas referências, em que os outros cheguem para nós e perguntem, e peçam, ore por mim, Pai. Pai, não por vaidade própria, não, mas porque nós sejamos identificados como pessoas que oramos, Pai. Pessoas que serão conhecidas, como tantos são, como pessoas de oração e que têm intimidade com o Senhor. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração nessa manhã, Pai, pelo Teu povo, por cada homem e mulher aqui nessa manhã, que teve a oportunidade de estar aqui. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai. Que a Tua graça, a Tua proteção e o Teu cuidado seja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. E 19 horas tem culto de celebração aqui, querido. Nós te esperamos aqui de volta.